Meus amigos e minhas amigas, evangélicos e católicos, sou o Pastor Alves e desejo que a paz de Cristo esteja com todos. Neste capítulo, vamos falar um pouco sobre a igreja de Corinto e a luta do apóstolo Paulo com o falso evangelho e os falsos apóstolos. Corinto era uma das principais cidades da Grécia. Quando Paulo esteve a primeira vez em Corinto, realizando a sua obra missionária, lá ele encontrou o casal Priscila e Áquila. Paulo fez amizade com eles e se hospedou na casa deles, tendo em vista que trabalhavam na mesma profissão de construir tendas. O apóstolo Paulo começou então a pregar o evangelho de Cristo em Corinto, e ali, logo alguns gregos e alguns judeus se converteram a Cristo, e Paulo fundou a igreja. A igreja recém-formada em Corinto era composta, em sua maioria, por pessoas simples e humildes, pois o próprio Paulo disse que não foram chamados muitos sábios e muitos nobres de nascimento, porque Deus preferiu escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, depois de cerca de 3 anos, Paulo partiu de Corinto rumo a outro destino da sua obra missionária. Depois de passado algum tempo, Paulo se encontrava em Éfeso, que era outra cidade da Grécia. E Paulo agora estava muito preocupado com a igreja de Corinto, pois ele recebeu notícias da irmã Chloe sobre problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Lá estava havendo contendas, intrigas, divisões e desordens. Não sabemos exatamente o teor do recado enviado pela irmã Chloe a Paulo, mas podemos imaginar que ela tenha dito a Paulo mais ou menos o seguinte: Paulo, amado irmão em Cristo, estão acontecendo alguns problemas aqui na igreja. Tem aparecido por aqui uns homens imponentes, trajando umas túnicas de doutores, e eles dizem que são apóstolos de Cristo. Só que eles estão pregando aqui na igreja umas doutrinas esquisitas. Eles dizem que é um novo evangelho, e a igreja toda está como que enfeitiçada pela nova teologia desses apóstolos. É melhor você tomar uma providência urgente, senão você vai perder todo esse povo que você evangelizou aqui com tanto sacrifício. Então o apóstolo Paulo ficou preocupado. Começou a coçar a cabeça e cuidou logo de escrever a sua primeira carta aos Coríntios. Só que Paulo era um homem de Deus muito sábio. Ele iniciou a sua primeira carta aos Coríntios com uma bela introdução, chamando os irmãos de santificados em Cristo e de chamados para serem santos. Nesta carta, o apóstolo Paulo dedica todo o capítulo 13 falando da importância do amor. Ele exorta os coríntios sobre a abnegação, a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo. Paulo relata aos coríntios a sua simplicidade e a sua fidelidade em servir a Cristo, pretendendo dar para eles o seu próprio exemplo de como servir a Cristo. Vamos ler um trecho do que Paulo disse a eles: Irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de uns e em detrimento de outro. Paulo desabafa aqui com os coríntios, porque eles andavam ensoberbecidos, estavam favorecendo alguns e prejudicando outros. E isso não era o que ensinava o Evangelho de Cristo, mas era o que eles estavam aprendendo com o falso Evangelho. Parafraseando as palavras de Paulo,
ele quis dizer mais ou menos isso. Cuidado, irmãos, não ultrapassem o que está escrito, tanto nas escrituras sagradas que lhes tenho ensinado, como também nas cartas que tenho escrito para as igrejas e que circulam entre vocês. Os coríntios já começavam a dar indícios de que estavam passando para o outro evangelho, fascinados que estavam pelos falsos apóstolos. Foi quando o apóstolo Paulo lhes disse: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Paulo dizia na carta: porque eu dei o exemplo para vocês com os meus sofrimentos por amor a Cristo e ao seu evangelho. E Paulo diz ainda: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. No próximo capítulo, estaremos continuando a história da igreja de Corinto. O que aconteceu com eles? Eles se arrependeram pela exortação de Paulo ou eles continuaram na saga do falso evangelho? Agradecemos por sua audiência e fiquem todos na paz de Cristo.